Graça e paz. É uma alegria imensa estar nesse momento trazendo e compartilhando, na verdade, a palavra do Senhor com você. Eu desde já quero convidá-lo a estar enviando esse link para toda a sua família, seus amigos, para que também eles possam ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos trabalhar um texto do Novo, mas que se conecta ao Antigo Testamento. Eu sempre faço um pouco disso, para a gente entender a revelação de Deus que foi posta profeticamente no Antigo Testamento e que se cumpriu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, eu queria começar a mensagem de hoje pedindo a você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho do Senhor, escrito por Mateus, no capítulo 12, do versículo 38 ao 41. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Então alguns escribas e fariseus replicaram, dizendo: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, baixar a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Pai, nós sabemos da nossa dependência quando estamos com a palavra aberta diante de nós. Dependência do Espírito Santo. Pedimos que nesse momento o Teu Santo Espírito revele a palavra, ilumine o nosso entendimento, para que venhamos, Senhor, entender além da letra. Como disse o salmista, descortina meus olhos a tua lei, a tua palavra, para que eu entenda a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento o teu Santo Espírito fale com cada um de nós. Nos mostre, Senhor, a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Existe um pastor americano, por nome Philip Yancey. Ele escreveu muitos livros e eu admito que gosto de alguns deles. Dentre os que eu li, que impactou muito a minha vida, foi A Bíblia que Jesus lia. Ele faz uma relação entre Jesus e o Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento foi importante na vida de Jesus, não só nos textos messiânicos, que revelavam o que aconteceria com o Messias, bem como os trechos que Jesus usou do Antigo Testamento, ministrando ele tanto aos discípulos, quanto a todos que estavam com ele, quanto às multidões. São várias as citações, eu escolhi algumas delas para compartilhar com você. Várias citações do Senhor Jesus a respeito de profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, quando em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus disse: Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está citando Oséias capítulo 6, versículo 6, quando ele, ao citar esse texto, deixa bem claro que o Senhor, o Pai, ele se inclina muito ao ato de misericórdia do que sacrifícios e holocaustos. Em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, Jesus disse: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas
e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus, ele ataca o erro daqueles homens que faziam negócios no templo, e ele dá como base esse ataque a um texto profético de Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Ou seja, Jesus citou Oséias, Jesus citou Jeremias. No capítulo 24, versículo 15 de Mateus também, quando Jesus explicitamente cita Daniel, ele disse: quando, pois, virdes o abominável da dissolação, de que falou Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, é literalmente Daniel capítulo 9, versículo 27. E quando eu chego então a Mateus 12, como eu iniciei o texto dessa mensagem, capítulo 12, versículo 38, Jesus vai citar Jonas. E a gente sabe bem a história de Jonas. Jonas, aparentemente, aos nossos olhos, pelo menos a minha visão, não era nem para ser lembrado, tendo em vista como ele resistiu fazer a vontade de Deus. Mas quando indagado para que mostrasse sinais, e é interessante isso porque no Antigo Testamento não foram poucos os profetas que Deus, através de sinais miraculosos, credenciou esses profetas. Quando é a Jesus pedido pelos fariseus e escribas um sinal, ele diz: essa geração adúltera e má pede um sinal, eu não vou dar um sinal. Aí ele elenca Jonas, e o fato de Jonas ter passado 3 dias dentro daquele peixe, e diz: aquele é um sinal. E tal qual Jonas, aí ele fala dele: o Filho do Homem passará 3 dias no ventre da terra. E mais, ele levanta a questão de ter Jonas tido êxito na sua proclamação, levando os ninivitas ao arrependimento, e ainda diz: o povo de Nínive vai acusar essa geração incrédula. Ao olhar essas referências de Jesus aos profetas do Antigo Testamento, e de forma especial a Jonas, eu fui lá e voltei ao livro de Jonas. E comecei a buscar então o que é que aconteceu de especial nesses dias que Jonas passou ali no ventre daquele peixe, para que Jesus o citasse e fosse como um sinal do que aconteceria com o próprio Messias. Eu me deparei no capítulo 2, que é o relato exatamente da oração que Jonas faz a respeito da sua vida e do estado que a sua vida se encontrava naquele momento, e o clamor que Jonas faz. Eu fui impactado por esse capítulo. Como foi bom visitar o antigo e assim compreender o novo. Vendo o impacto nessa oração, eu vi que sim, ela foi um sinal que viria a ser necessário ser replicado e chegado até nós, para que nós aprendêssemos de como o Senhor se move pela oração de um homem. Jonas capítulo 2 é o relato exato da oração de Jonas dentro do peixe. E eu queria compartilhar com vocês nos próximos minutos como essa oração mudou a história de Jonas e o tornou conhecido pelos próximos séculos. O capítulo 2, versículo 1 diz que Jonas, e é o primeiro ponto na reflexão, na mensagem que eu trago para vocês hoje, versículo 1 diz, então, capítulo 2 de Jonas: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus.
Eu admito a vocês que eu já li dezenas de vezes o livro do profeta Jonas. Mas dessa vez eu li de forma bem concentrada neste capítulo. Eu passei horas, mais de dias, pensando sobre e imaginando a cena de Jonas lá dentro, fazendo essa oração. E a primeira coisa que me impactou, e eu quero compartilhar com vocês, foi o fato de Jonas não ter desistido, mesmo em meio à maior provação, possivelmente, que ele passou na vida. O capítulo 1, ele registra Deus revelando a Jonas o que Jonas tinha que fazer, a resistência de Jonas em fazer a vontade do Senhor, possivelmente porque ele tinha talvez uma ira contra o povo de Nínive, e não achava que Deus deveria ser misericordioso com eles. O capítulo 1, então, relata que Jonas, ele compra uma passagem para sair da presença de Deus. No meio do caminho, nós conhecemos a história. Deus, então, envia uma tormenta, onde o barco vai afundar, e veja, e é bom não esquecermos o fato de que Jonas estava levando todo mundo à morte com sua rebelião, a sua rebeldia. E aí chega o momento que eles buscam a Deus, aquele povo começa a buscar os seus deuses na realidade, então eles vão a Jonas, e Jonas esclarece o fato: eu estou em desobediência, o problema sou eu, se vocês me jogarem, vai tudo ficar em bonança. Eles tentaram ainda não fazê-lo, mas eles viram que não tem alternativa, então eles jogam. E o final do capítulo 1 é exatamente eles jogando Jonas do barco, e um grande peixe, versículo 17 do capítulo 1, Deus envia esse peixe traga Jonas. No capítulo 2, então, começa-se com a oração de Jonas dentro do peixe. Isso muito nos ensina o fato que nós não podemos perder a esperança, mesmo diante da tragédia, mesmo diante da impossibilidade humana, mesmo quando a realidade está totalmente dantesca, que não tem, aos olhos humanos, nenhuma possibilidade de solução, nós temos que voltar os nossos olhos e o nosso coração ao Senhor. Não é por acaso que Jesus diz como sinal esse tempo na vida de Jonas, como sinal da sua própria morte e ressurreição. Mas, no que disse respeito a Jonas, como ele voltou-se para Deus, crendo no caráter que o Senhor tinha já se revelado a ele. Do versículo 2 ao versículo 9 está a oração. E é interessante porque nós vamos fazer uma maratona de textos agora, onde você vai ver o que sustentou a vida de Jonas e o que sustentou a oração de Jonas. Porque não é só o fato de orarmos em meio à tragédia, mas qual a oração fazermos. Talvez você nunca tenha pensado no que eu vou compartilhar com você agora. Mas na oração de Jonas, ela é totalmente alicerçada nas Escrituras, nos Salmos. Eu vou compartilhar com vocês agora, eu vou investir um tempo na mensagem para partilhar com vocês os textos, para vocês verem que não foi uma oração qualquer. Muitas vezes essa é a questão, este é o problema da nossa vida. Nós pensamos que basta o muito falar, que vamos mover Deus ao nosso favor. Na realidade, o que move o coração de Deus não são as nossas excentricidades ou os nossos desejos do coração. Na verdade, Deus é movido pela sua palavra, pelas promessas que são contidas nessa palavra. Nós vamos ver agora do versículo 2 ao versículo 9, como Jonas constrói na oração ou reconstrói uma conexão com Deus, não olhando para ele ou para uma justiça própria,
ou dizendo na sua oração: mas Deus, eu não mereço estar aqui, por favor, venha em meu socorro. Não, você vai ver agora como Jonas conectou na sua oração aos textos que haviam revelado o caráter de Deus, e ali se torna a base para a sua oração. O versículo 2, no início da oração, o texto diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste. Veja o Salmo 120, versículo 1, o que o salmista disse. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. É interessante como Jonas começa exatamente se linkando à oração do salmista, dizendo: tal qual o salmista foi ouvido na sua oração, Senhor, tem misericórdia. Claro, o registro aqui é feito posterior. Então, esse registro, quando vem falar sobre o período dentro do peixe nessa oração, Jonas traz à memória o Salmo 120, possivelmente. E ali ele profetiza a palavra. O versículo seguinte: pois me lançaste no profundo, versículo 3, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Veja o Salmo 69, versículo 15, o que o salmista disse. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Veja como ele conecta a sua vida, o momento que ele está vivendo, dentro daquele peixe, e ele se lembra do salmista, no Salmo 69, versículo 15, como estava como que num momento, vamos dizer assim, semelhante. A fé de Jonas estava sendo restaurada no Senhor. O versículo 4 disse: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? No Salmo de número 31, versículo 22, o salmista disse: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha suplice voz, quando clamei por teu socorro. Como salmista, ele, logo que entrou no ventre daquele peixe, o início daquele período ali dentro, ele, tal qual o salmista, pensou: não tem mais jeito para mim. Estou lançado diante dos teus olhos, porventura voltarei. O salmista, como foi lido aqui, 31, 22, ele vai dizer: também na minha pressa eu disse. Vocês estão entendendo o que eu estou compartilhando com vocês hoje? Como a nossa oração, ela tem que estar conectada com a palavra e não com os desejos do nosso coração. No versículo 5 de Jonas 2, o texto diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. No Salmo de número 69, agora o versículo 2, o salmista disse: estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Vocês estão entendendo a conexão que está sendo feita aqui, onde Jonas está olhando uma realidade na sua vida, e pelo seu conhecimento da Escritura, o Senhor vem trazendo de forma extraordinária, o Espírito Santo vai reorganizando a vida, o interior, a alma de Jonas. Ele vê a sua vida e vê que homens passaram. O salmista passou por algo semelhante. Eu quero dizer para você, meu irmão, nós vamos continuar, mas eu quero parar aqui essa leitura do texto para dizer uma coisa para você. O primeiro ponto é
não deixar de buscar a face do Senhor, versículo 1 de Jonas 2, independente da situação. 2, buscá-lo de acordo com a sua palavra. Buscá-lo consoante a sua vontade. Nós não podemos fazer votos de tolos, nós não podemos fazer coisas pensando que Deus como que fosse obrigado. Não, nós temos que buscá-lo com inteireza de coração, de acordo com a palavra. Agora a gente só vai poder fazê-lo se nós conhecermos a palavra. Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. O Salmo de número 30, versículo 3, a palavra do Senhor diz: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Veja que Jonas, ao lembrar do salmista, quando diz no Salmo de número 30, versículo 3, que a vida dele chegou à verdadeira cova. Jonas, quando se vê numa situação como aquela, descendo aos fundamentos dos montes, a ideia aqui é de morte mesmo, sepultura, ele volta a buscar ao Senhor de como Deus se revelou aos antigos, ao salmista. Ele se enquadra na mesma situação, como que a experiência dele, do salmista, poderia ser a minha experiência, porque nós não estamos dizendo que eu sou igual a eles, mas que o Deus é aquele Deus que tira da sepultura e faz ressuscitar. É como se nós, mesmo numa situação muito difícil, olhássemos para o caráter de Deus revelado em Jesus, em sendo gracioso, misericordioso com a mulher que foi pega em adultério, ou com a mulher samaritana, ou um Jesus que se preocupou em multiplicar os pães, e a gente olhar para essa face do amor, da graça e da misericórdia de Jesus, e quando olharmos para a nossa vida e enxergarmos situações semelhantes, onde a gente é atacado, onde lutas se levantam contra nós olharmos não para a circunstância, mas para o caráter de Deus. O que eu quero dizer para você é que Deus não mudou. O Senhor continua o mesmo. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Todas as vezes que nós buscamos o Senhor com integridade, com humildade, prostrados diante do Eterno, reconhecendo a nossa pecaminosidade, confessando os nossos pecados, lutando para vencê-los, nós encontraremos a mesma graça que os antigos encontraram. É isso que eu estou dizendo para você. Talvez você esteja assistindo essa mensagem no pior momento da sua vida. Quando você olha para os lados e não vê salvação, você pensa, não tem jeito mais para mim. Aprenda com Jonas. Volte os seus olhos e coloque a sua esperança no Deus que é gracioso e que continua o mesmo de todos aqueles que o buscam. No versículo 7 do capítulo 2 de Jonas, ele disse: quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O Salmo de número 142, versículo 3, a palavra do Senhor diz: quando dentro de mim esmorece o espírito,
conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Veja que, de forma muito semelhante, Jonas traz para si a experiência do salmista e diz assim: eu estava desse jeito. Em um momento começou a desfalecer dentro de mim toda a esperança. O que fez mudar a minha história, aí ele fala na parte B do versículo 7, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração ao teu santo templo. Eu amo quando no livro de Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, você vai ver a parte inicial do capítulo 3, você vai ver só Jeremias relatando as coisas vis, ruins, difíceis, do mundo que está ao seu redor. Mas no versículo 21, Jeremias para e diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Teve um momento da minha vida, meus amados irmãos, bem difícil, onde eu estava como Jeremias, só olhando o lado negativo da vida. Eu não tinha esperança. Para onde eu olhasse, seja para a vida financeira, seja para o casamento, seja para meu relacionamento com os pais, irmãos, tudo, parecia que estava tudo passando por tribulação. Eu li Lamentações, capítulo 3. Vocês sabem que eu tenho uma leitura diária nas Escrituras, para a glória do Senhor. Deus tem me movido a comer a palavra, a se alimentar da palavra. Isso não sou eu, não é mérito meu, é graça do Senhor e um amor e uma fome que Ele tem me dado pela palavra, e eu louvo ao Senhor por isso. E naquela manhã que eu acordei extremamente triste e abalado, ao ler Lamentações capítulo 3, e aí começa Lamentações capítulo 3 de uma forma bem... Vamos ler, deixa eu ler aqui, só para vocês, compartilhar com vocês aqui o que eu estou citando. No capítulo 3 de Lamentações, livro do profeta Jeremias, no versículo 1 diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Você vai ver um Jeremias totalmente depressivo, culpando a Deus por tudo. Mas chega no versículo 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi exatamente o que aconteceu comigo naquela manhã, onde eu estava extremamente abalado, amargurado, culpando todo mundo, inclusive a mim mesmo. Quando eu li Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículo 21, eu vi que o problema estava onde eu estava depositando a minha mente, como eu estava alimentando a minha mente. Quando eu li o versículo 28, parece que uma luz brilhou na minha mente. E eu comecei a enxergar que o problema não era só o externo, estava dentro de mim, como eu estava enxergando a vida. Por isso que as Escrituras vão dizer que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando eu li o versículo 21, não é que os meus problemas simplesmente desapareceram, mas o Espírito Santo, quando eu trouxe à memória o que dava esperança, ou seja, a palavra, o que Deus revela a respeito da minha vida, as coisas mudaram. Talvez seja exatamente este o teu problema, meu irmão e minha irmã. Você está como no início aqui do versículo 7, capítulo 2 de Jonas, quando ele vai dizer: quando dentro em mim desfalecia a minha alma, ou seja, você está naquele período só de abatimento. Aí Jonas diz: eu me lembrei do Senhor. Às vezes, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Quando a gente está num problema, a gente fica procurando soluções, tentando se lembrar um meio pelo qual a gente pode sair daquela situação. E aí a gente lembra de parente que tem dinheiro,
A gente lembra de amigo que tem bons relacionamentos que podem abrir uma porta para a gente. E a gente se esquece de buscar aquele que move o coração de homens e mulheres para nos abençoar. Capítulo 2 de Jonas, versículo 7, diz que ele se lembrou do Senhor e fez uma oração àquele que era o único que poderia ouvi-lo naquela situação. Não existia WhatsApp dentro daquele peixe. Não tinha como ele mandar um contato para alguém pedindo socorro. O socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. No versículo 8, capítulo 2 de Jonas, ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Salmo de número 31, versículo 6, a palavra do Senhor diz: aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Veja como é lindo essa oração de Jonas, porque em cada verso ele aponta para uma verdade bíblica a respeito do caráter de Deus. O versículo 8 diz, no capítulo 2 de Jonas, ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é. Aí ele traz a misericórdia de Deus. Você tem que entender isso, meu irmão. Quando eu estou batendo na mesma tecla, talvez sendo até repetitivo, e te peço perdão por isso, mas o que eu quero é que você entenda com clareza que o que vai mudar a tua história, o que vai mudar a realidade da tua vida não é simples a repetição de uma oração. É uma oração baseada no caráter de Deus. Veja que Jonas, ele lança a mão da misericórdia. Ele estava precisando da misericórdia de Deus. Ele tinha desobedecido a Deus. Ele tinha se afastado. O texto diz no capítulo 1, ele fugiu da presença do Senhor. Quando ele está dentro do peixe, então, o que é que ele clama? Ele vai lá atrás, no Salmo 31:6, ele vai dizer sobre aqueles que abandonam, que buscam na idolatria outros deuses, e ele vai dizer assim: não, eu continuo com o Senhor, o qual é misericordioso. Quando ele diz no versículo 8 assim, eles abandonam o Senhor, porque eles não conhecem o caráter do Senhor. Parte B, parte final do versículo 8, então ele fala que lhes é misericordioso, ou seja, Jonas cria na misericórdia do Senhor. E logo eu me lembro do versículo seguinte, versículo 22 de Lamentações capítulo 3, quando Jeremias ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Ele que vem pecando, culpando a Deus ali, ele acorda, estou falando de Jeremias agora, ele acorda para a vida, ele então traz à memória o quê? As misericórdias do Senhor. Muitos, olha para mim, presta atenção, muitos naufragam na fé, porque não conhecem o Deus de graça e misericórdia que se revela nas Escrituras. Talvez você tenha caído no mesmo pecado. E você tenha desistido de caminhar na igreja com o povo de Deus, porque você pensa, não tem mais jeito para mim. É como se você dissesse assim: eu não tenho nem mais cara para chegar para Deus e pedir perdão. É porque você não entende a graça e a misericórdia contida no teu Senhor. No versículo 9 do capítulo 2 de Jonas, ele diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O Salmo de número 50, versículo 14, a palavra do Senhor diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo.
é muito importante esse versículo 9. Primeiro, porque ele fala sobre gratidão, voz de agradecimento, como o Salmo de número 50, versículo 14 também. É aqueles que começam já a vislumbrar, porque na construção dessa oração está sendo restaurada a fé de Jonas. E aqui, ele então, no versículo 9, começa já a dar graça, porque ele já está confiando que Deus vai agir na sua vida. Por isso a importância de nós permanecermos conectados com o Senhor na sua casa. Porque ao sairmos, ao nos afastarmos, ao até buscarmos em outras fontes a salvação do nosso problema, nós estamos nos esfriando, distanciando, inclusive, de corpo e alma do Senhor. Não é só fisicamente da igreja, mas é como um distanciamento da alma. A gente passa a se esquecer das Escrituras, a gente passa a deixar de ser confrontado pelas Escrituras. Aqui diferente. Em Jonas capítulo 2, Jonas vai relatando na sua oração toda a verdade contida de Deus nos Salmos. E no versículo 9, então, ele lembra de um voto. O voto que ele tinha feito de ser boca de Deus nessa terra. Voto que não poderia ser negociado só porque ele não gostava do povo de Nínive. Então ele se lembra do Salmo, e eu queria pedir que repetisse o Salmo de número 50, versículo 14, por favor, porque exatamente ele traz à memória a experiência do salmista de votar e pagar, e cumprir para a sua própria vida. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então no versículo 9 ele diz, o que votei, pagarei. Ele está dentro do peixe. Como ele pode pagar um voto ali de ser profeta do Altíssimo? Então ele vai no Salmo e diz assim, olha, eu aprendi que quando me entreguei à profecia, a ser um profeta, eu fiz uma aliança contigo. E eu vou cumprir esse voto que fiz. Jonas nos ensina na sua oração, dentre tantas coisas, é que nós vivemos para cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes nós saímos do centro da vontade de Deus exatamente porque negligenciamos esse compromisso com o Senhor. Quando Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está colocando em xeque esse chamado que ele faz a todos quantos querem segui-lo. Irmãos, deixa eu deixar claro aqui, nós cremos que a salvação foi totalmente realizada pelo Senhor. Foi eleição, a gente não teve atos de justiça, pelo contrário, os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Mas todos aqueles que ele elegeu, ele chamou e comissionou, esses têm responsabilidade para com o rei, não é isso? Quando Jonas diz, o que votei, pagarei, ele está dizendo, eu vou cumprir com o propósito teu na minha vida. Ao Senhor, versículo 9 final, pertence a salvação. Versículo 10, termina o capítulo 2, então, com Deus falando ao peixe. O texto diz, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Interessante que Jonas, não sei se sabia nadar, acho que não, por isso que o peixe teve que vomitar ele na terra, porque se vomitasse a uns quilômetros ainda lá no mar, ele teria algumas complicações, mas isso não vem ao caso. Vamos lá, vamos seguir. Aí no versículo 10 é o relato de Deus ouvindo a oração de Jonas. É Deus respondendo a tudo aquilo que Jonas falou na sua oração, baseado
na palavra, trazendo à memória as atitudes de Deus com todos os outros, ou seja, atitudes que revelavam o caráter de Deus. Jonas o fez no momento mais difícil. Eu quero que você volte os seus olhos de novo ao versículo 5 do capítulo 2, quando ele diz que, na parte B, as algas se enrolaram na minha cabeça. A realidade, imagina Jonas dentro daquele peixe, naquela situação, e ainda com a mente voltada ao Senhor, com as algas enrolando a cabeça de Jonas, quando ele em alguns momentos pensou que não tinha jeito, como ele disse o salmista, depressa eu disse, não tem mais jeito. É naquele momento, Jonas é restaurada a sua fé, e ele volta os seus olhos ao Senhor. Por quê? Porque Jonas conhecia as Escrituras. Oséias capítulo 4, versículo 6, parte A, diz que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 6, que eu li no início, quando diz que o Senhor quer misericórdia e não holocaustos, ele vai concluir o versículo 6 do capítulo 6 de Oséias, dizendo que conhecer a Deus é o principal. Jonas, ele mostrou com a sua oração que conhecer Deus faz a diferença na nossa vida. Agora nós vivemos em um mundo que a nossa atenção é roubada diariamente. As aflições nos abalam. Muitas vezes estamos tão ansiosos, angustiados, depressivos, que nós não conseguimos focar no que a palavra de Deus diz. Eu queria que você tivesse, como Jonas, lucidez, calma, temperança, para construir na sua vida de comunhão com o Senhor, uma vida que é pautada na Escritura. Onde o que sai da sua boca não são pedidos carnais, para o seu próprio prazer, para alimentar o seu ventre, como diz a Escritura. Mas a oração que nasce de um coração que olha para si, reconhece os seus pecados, mas olha para Deus e vê nele graça e misericórdia. Foi isso que Jonas nos ensinou. No momento mais difícil, ele teve calma e buscou o Senhor. Quando Deus então entra na história, dando uma segunda chance a Jonas, ele está revelando que o apóstolo Paulo, ensinando ao jovem Timóteo, disse: fiel é esta palavra, se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quando Jonas evoca os salmos, quando Jonas traz à memória o caráter de Deus, e Deus então responde dando-lhe uma segunda chance, Deus não está fazendo por pena de Jonas, Ele está fazendo porque ele não pode negar-se a si mesmo. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, que vão ao Senhor, mesmo quando todo mundo diz que não há mais salvação para você. Eu acho interessante no Salmo de número 3, salvo engano, quando o rei Davi está ali fugindo de Absalão, seu filho. Absalão toma o reino. O salmista, Davi, ele diz assim: muitos dizem que não há mais salvação em mim. Ele vai deixar claro que a confiança dele está no Senhor. Talvez as pessoas que estão ao seu redor, as vozes que chegam nos seus ouvidos, são vozes que depreciam você, que dizem que não tem mais jeito, que Deus já se cansou. Talvez não chegue para você de forma literal da forma que eu estou dizendo, mas muitas vezes chegam de forma subliminar, mensagens do inferno, depreciando você, dizendo que não tem mais jeito, que não há mais esperança. Eu acho interessante, na cura
filha de Jairo, se não me engano, quando chegam para Jesus, dizem assim: não importunes mais o mestre, ela morreu. E Jesus olha para Jairo e diz assim: não, ela dorme, eu vou lá. Você fica com o que falam ou com o que Jesus fala? Você fica com o que o mundo diz ou você fica com o que diz a palavra? Jonas nos mostra que devemos trazer à memória a palavra. Foi dito já aqui no início desse culto que esse domingo é a volta do Cursilho. Tudo que aconteceu, aquela colheita, aquela rede onde a gente também pegou muitos peixes pela fé, com aquelas vidas tocadas pela palavra. Você sabe quanto o preço, humanamente falando, tá, irmãos? O preço que pagamos é como um parto. O apóstolo Paulo diz que em um dado momento vocês são como um parto. Eu acho que um pouco disso, na realidade da nossa igreja, porque existem custos, existem dedicações, existem, irmãos, uma busca muito por excelência para o Cursilho. Mas quando a gente chega aqui no domingo, quando a gente é impactado por aqueles testemunhos, nós glorificamos ao Eterno, porque sabemos que isso não provém da habilidade nossa, da expertise, ou porque alguém é bom no que faz. Não, é graça e misericórdia do Senhor, porque nós cremos na palavra. Quando eu quero dizer para você, ore a palavra, o que eu estou dizendo é: coloque a sua esperança no que diz a palavra a respeito da sua vida. Quando nós entramos no Cursilho, nós já fechamos o local, compramos tudo, às vezes sem 10 inscrições. Por que a gente vai adiante? Não é porque a gente é bom, é porque a gente crê na palavra. Crê que o mesmo Senhor que agiu salvando, curando e restaurando no passado, Ele continua o mesmo. O Salmo 86, versículo 4 e 5, o salmista disse: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O que é que o salmista está fazendo aqui? Ele está baseando a sua salvação em mérito próprio? De jeito nenhum. Ele olha para Deus, pede a alegria na alma dele, mas ele olha para Deus e diz: eu acredito nisso, a minha alma está sendo elevada a ti, porque eu sei, Senhor, que tu és bom, tu és compassivo, tu és abundante em benignidade com todos os que te invocam. O salmista disse: eu te invoco na minha vida e sei que o teu caráter é bom. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e nós fizéssemos uma oração. Depois de termos falado tanto da oração de Jonas, eu não poderia fazer outra oração senão baseada na palavra. Eu quero nesse momento orar pela tua vida, pedir que o Senhor se revele a você na palavra e te ensine a viver pela palavra. A palavra é luz. A palavra é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Ao você meditar na palavra e guardá-la no coração, você vai diminuir a cada dia o pecado na sua vida.
infelizmente, nós não extinguiremos o pecado na nossa vida, mas deixaremos de praticá-lo, ou seja, viver a prática daquele pecado, quando a palavra está em nós. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, a nossa oração é uma oração que aponta muito mais para Ti do que para as nossas carências e necessidades. Quando eu olho, Senhor, o Deus gracioso que o Senhor foi com Davi, com Moisés, como o Senhor foi atrás de Elias, como o Senhor, na pessoa de Jesus, cuidou daquela mulher que foi pega em adultério, ou aquela samaritana no poço de Jacó. Ao olhar para essas histórias, ver a Tua graça na vida de Saulo, tornando Paulo, vendo como o Senhor restaurou Pedro, vendo como o Senhor foi gracioso com os irmãos de Jesus, onde só após a morte e a ressurreição do Senhor que eles se chegaram a Ti, Pai, como Judas. Senhor, é nessas experiências que nós alimentamos a nossa fé, sabendo que o Senhor, tal qual foste com eles, bom, fiel, justo, fiel à palavra, porque o Senhor não pode negar-se. É isso que nos dá esperança, porque nós muitas vezes estamos como Jonas dentro daquele peixe, realidades que nós causamos na nossa vida. E muitas vezes a gente pensa, Pai, em desistir. Mas hoje a gente não desiste, Pai, porque nós olhamos para a palavra e vemos na parábola do filho pródigo aquele homem que ali tipificou o Senhor, o Pai, que ao filho chegar para ele e dizer, é como se o Senhor tivesse morrido na minha vida, me dê herança, e vai embora e gasta de forma horrível. Aquele pai estava olhando pela janela, esperando o filho arrependido. O Senhor da mesma forma age hoje com cada um dos teus filhos. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, que voltam seus corações, como o filho pródigo, existe pão na casa do Pai. Sim, Senhor, existe pão na casa do Pai. Talvez alguém que esteja me assistindo agora naufragou na fé, abandonou os caminhos do Senhor e já tem anos como os filho pródigo, vivendo uma vida de orgias, de mentira, de drogas, mas que essa mensagem o alcançou e ele agora entende. Uma luz brilha na sua mente, revelando que ele é um filho amado e que é ofertado a ele a restauração. Sim, Senhor, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra. Nos ajuda a conhecer a palavra, porque nós só podemos, Senhor, praticar essa palavra se nós a conhecermos. Então nos dá fome e sede da Tua palavra. Nos faz voltar, Senhor, os nossos olhos a Ti, Pai Santo. Essa é a nossa oração, Senhor, e ela é feita em nome de Jesus. Amém.